Olá, amiguinhos. Esse vídeo é para comentar sobre o debate na rede amazônica. O grande debate para os governadores do que teve em quase todos os estados, parece só no Rio Grande do Sul que não teve, que foi adiado para amanhã e parece que pegou fogo. Pegou fogo em muitos estados, mas em Rondônia, né, que esse é o meu objetivo, que eu sou de Rondônia, óbvio, né? Eu sou de Rondônia. E o debate foi um pouquinho acalorado, um pouquinho. Vale ressaltar que o Vinícius Miguel realmente parece ser um candidato muito preparado. Não é tão conhecido, mas eu acho que vale a pena votar nele no primeiro turno, já que eu percebi um pouco de fragilidade no Coronel Marcos Rocha. Não é porque é do partido Bolsonaro que ele é o melhor. Isso não existe, não. Não existe. E o candidato Marão de Carvalho, para mim, de longe, foi o pior do debate, foi o pior. O cara ele faz jus ao candidato a presidente do partido dele, o Henrique meu Deus, Meirelles. Ele é perdido no debate. As perguntas dele são totalmente mal formuladas. Então você fica sem condições de votar nos caras do establishment, que é o estamento burocrático estadual, que é um dos grandes poderes que tem. Assir, Expedito e Maurão, que são dos principais partidos que dominam o estado de Rondônia, que é o PDT, PSDB e MDB. PMDB, né? Então você vê que foi um debate assim bastante acalorado. Veio o jornalista da Wishel Kirchner, da RPC, lá do Paraná. Então foi curioso, porque eu até fiz um comentário no status do WhatsApp. Pro debate no estado mais sulista do norte, veio um mediador do Paraná. É curioso isso. Eu achei muito curioso, e ele não é o primeiro debate que ele vem. Em 2014, quando eu assisti também, que também foi um debate interessante para a época, né? Mas guardadas as devidas proporções para a época, né? E esse debate para mim foi muito mais acalorado que o anterior. Que o anterior era basicamente um ataque entre o Expedito e o Confúcio. Nesse eram todos meio que contra todos. Então não era todos contra o Confúcio, porque não está decidido em quem vai ganhar o governo do estado. Não está decidido. O Assir não se sabe se os votos deles vai valer. O Maurão de Carvalho tem uma fragilidade enorme. E nos debates ele está indo muito mal. Cadê os assessores desse homem? Esse homem é muito fraco. E como que esse homem foi presidente da Assembleia, cara? Presidente da Assembleia Legislativa. Gastou uma dinheirama para construir uma nova sede E passou vergonha, cara. Ele passou vergonha. Ele não sabe falar direito. Me perdoem, mas ele não respeita nem os plurais. Não conjuga os verbos corretamente. Ele cometeu um erro de análise, sabe? Terrível, cara. Terrível, ao meu ver. Que até tipo assim, que eu vou até olhar aqui todo o WhatsApp aqui. Ele falou: que tal eleger alguém que fala nós consegue? Cara, é um estado de 1.800.000 habitantes. Já deve ter quase 2 milhões. Não é difícil Rondônia ganhar 2 milhões de habitantes nos próximos anos. Não acho difícil. Eu conheço muitas pessoas que estão se mudando para de Paraná e as demais cidades do estado. Talvez me mude de estado, não sei, mas é assim. Aqui vai embora um, se muda 3. É sempre assim. E sempre que alguém vai embora, depois de um tempo volta. É que nem aquele ditado: quem bebe a água do machado nunca mais volta, nunca mais vai embora. Então, principalmente aqui em Pará tem uma coisa: quando você vai embora da cidade, você vai tendo embora. A cidade, é o que acontece: todo mundo volta. Eu tentei ir embora e voltei, e outros amigos também foram embora e voltaram, mas não é o objetivo do vídeo. Eu tô saindo do foco. Então você vê que não adianta, cara. Maurão de Carvalho é despreparado. Expedito é o político profissional.
Mas ele está em primeiro? Tá. Ele está em primeiro nas pesquisas, mas você vê que ele tem fragilidades também. E os caras usam isso contra ele. Como Confúcio usou muito bem isso contra ele há 4 anos atrás, os caras aprenderam com Confúcio. Não é à toa que Confúcio, mesmo carequinha, é um carequinha muito esperto. Eu também vi que o Assir é um bom estrategista. Ele não chegou à toa. Ele usou um pouco o Pimenta de Rondônia. Atacou ele, mas atacou ele e atacou os outros. Então, se ele está fora da eleição, pelo menos ele queima os outros caras. E você vê que o Coronel Charlon fez um pouco de falta. Eu achei que o debate ia ficar mais top. O debate ia ser com chave de ouro se fosse um Coronel Charlon, porque ele também ia bater nos caras também. Mas o Pimenta de Rondônia fez esse favor. Coronel Marcos Rocha um pouco apagado, dizendo pela enésima vez: eu sou o candidato do Bolsonaro. Isso não cola, senhor Marcos Rocha. Mas eu reconheço muitas qualidades no senhor. Mas não é porque o senhor é candidato do Bolsonaro que a gente tem que votar no senhor, só porque é do Bolsonaro. Não, a gente cai no erro do petismo. O petismo é assim: fulano do PT, porque o Lula mandou, nós vota nele. E isso já deu errado muitas vezes. E os petistas já quebraram a cara muitas vezes assim. Então você vê que o Vinícius Miguel, ele deu uma no Maurão de Carvalho, que ele falou bem assim, que o Maurão de Carvalho: esses garotos que foram criados em apartamento agora querem se aventurar a ser candidato. Aí falou: eu fui criado em ar-condicionado, em apartamento, mas porque minha família teve condição e eu não fui pro lado do crime, tipo assim, dizendo que o cara era criminoso. Aí porque ele também lembrou que um vídeo dele no debate da SIC TV foi censurado, ele falando que o Maurão de Carvalho tinha não sei quantas cabeças de gado e sem GTA, tudo e tudo. GPS. Não, GTA mesmo, é GTA. E você vê a fraqueza do Maurão de Carvalho, você vê o quanto o Assir está sendo atacado. O Assir não foi poupado e ele meio que estava ali para fazer... Tava ali porque era para ser o Coronel Charlon, mas como o Assir decidiu participar do debate, tiraram o Coronel Charlon e tava puto. Mas eu vou fazer aquele sistema do printzinho. Aí eu vou falar um pouco mais detalhadamente de cada candidato. Mas esse vídeo aqui é introdutório, tá? Começou algumas horas antes uma reportagem que eu assisti o Jornal de Rondônia, primeira edição, falando como ia ser o debate, tal. Aí esses foram os temas. Então, por exemplo, na parte de combate à corrupção, que o pau comeu. Que falaram do Assir, o Assir se defendeu, falando que ele foi avalista do empréstimo e tal e coisa, que estavam perseguindo ele, falaram do Expedito, falaram do Maurão. Então, o alvo foram esses três. Até o próprio Marcos Rocha foi meio que vítima, falando que ele foi que ele respondia ao processo e tudo. Uma coisa, nesse debate teve muitos pedidos de direito de resposta, meio que todos pediram direito de respostas. Então, meio ambiente falaram como que nosso estado é. Nosso estado é um pouco diferente dos outros estados da região norte, que o nosso estado não tem tantas reservas que nem tem os estados da região norte. E isso é uma coisa diferente mesmo. E quanto ao desenvolvimento do interior, falaram da infraestrutura, falaram de muitas coisas. Pois é, aí falaram da saúde, falaram da questão do João Paulo II, da educação, que é a grande propaganda do Marcos Rocha é a educação militar, que o Pimenta de Rondônia criticou, falando que vai tirar policial da rua e tal. Aí o Marcos Rocha rebateu: não, que é policial da reserva. Aí o Pimenta de Rondônia falou: mas eles vão trabalhar de graça, aquela coisa. Isso ele fala que gasta, né? Vai falar da segurança, que tiraram os vigilantes das escolas, do efetivo policial. Emprego e renda é uma coisa que não se cria emprego na canetada. O agronegócio foi muito criticado, sobretudo
pelo Vinícius Miguel, pelo Pimenta de Rondônia, a BR-364 que o Expedito falou, que quer duplicar, é aquela coisa. Aí foi o sistema de blocos, né? Aqui os detalhes, como ia ser o debate, né? Eles estavam mostrando. Aqui é o Benedito Teles e tal, e o Winston Kirchner. Aqui a Ionara falando com o Wilson. Ele todo feliz, eu todo faceiro, mostrando como ia ser o debate e tal, explicando. Aqui quando o debate já estava começando, ele um pouco mais sério. Pimenta de Rondônia foi usado como ponta de lança. Ele era muito doido, ele atacou todo mundo, ele partiu para cima do Expedito, partiu para cima do Maurão, do Assir. O Pimenta de Rondônia teve algumas coisas que eu concordo muito com ele. Ele não estava errado em tudo, não. Ele foi realmente apesar dele ser esquerdista, ele se saiu muito bem no debate. Então não é uma análise de torcida, não pensem que é uma análise de torcida, porque ele realmente se saiu muito bem no debate. Conseguiu votos, eu acredito, até uma amiga minha que não tinha decidido voto para governador, ela nem sabia quem era o candidato, mas ela se espelhou nas falas do Pimenta. Ela disse que vai votar nele. E eu penso assim, não concordo, mas não vou ficar enchendo o saco para pessoa dizer quem que vai votar. Se ela quiser votar no Pimenta, ela vota, uai. Mas Pimenta, por mais que ele não saiba algumas coisas, ele foi muito louco e ele foi útil para queimar os candidatos do establishment, né? Expedito Júnior, político profissional. Ele é o mais do mesmo, já foi caçado 2 vezes, eu tenho críticas imensas a esse cara, eu não vou votar nele de jeito nenhum, e tudo. Ele já demonstrou que ele na administração pública não vai dar certo, ele não vai fazer nomeações técnicas, não se iludam com isso. As propostas dele pode ser boa, ele pode entender de algumas coisas, pode, mas a questão é uma questão mais moral, e eu sou contra Expedito Júnior por conta disso. Acredito que ele foi devidamente atacado, também pediu direito de resposta, também teve aquele embate entre ele e o Assir, entre ele e Vinícius Miguel, teve um embate com Pimenta, óbvio, né? E aquele debate com o Marcos Rocha nem tanto. Eu achei o Marcos Rocha pouco mais apagado nesse debate. Ao contrário da SIC TV, ele ficou muito apagado. Mas o Expedito Júnior se saiu bem, na minha opinião. Não se saiu mal, não. Expedito Júnior se saiu muito bem. Mas por uma questão de moral, eu não voto nele. Candidato Vinícius Miguel, mais uma vez, se saiu muitíssimo bem. Eu declaro que meu voto a ele no primeiro turno. Até agora não vou mudar de ideia. Mostrou muita propriedade em muitas propostas. Ele usa muito bem o conhecimento acadêmico dele e a experiência profissional dele a favor dele. Ele tem mestrado, doutorado. Eu já falei que ele é bem qualificado academicamente, mas ele não fica restrito à academia. Ele não que nem eu já falei anteriormente, ele não é como os outros candidatos esquerdistas de academia. Ele tem propostas reais. Ele por mais que ele talvez se paute pelo politicamente correto, ele não é um cara de um PCdoB, de um PSOL da vida, que nasceu no meio da academia. Ele não. Ele tem a parte dele sim boa. E eu acho que ele pode fazer esse bom trabalho. Foi criticado pelo Maurão? Foi. Ele foi até poupado pelo Pimenta de Rondônia. Foi engraçado esse livro. Eu acho que o Pimenta de Rondônia se afeiçoou a ele um pouco. Viu que não tinha como criticar ele, porque ele não é corrupto, ele não se sujou ainda pela administração pública, tem um bom currículo e soube aproveitar muito bem. Ele fala muito bem, é o único candidato que sabe falar o português corretamente, vamos ser sinceros, né?
E ele foi menosprezado ele humilhou o Maurão de Carvalho. E que nem eu falei, o Maurão de Carvalho foi humilhado. E o Vinícius Miguel colocou ele no lugar dele. Falou da censura que tentaram fazer do vídeo da SIC TV, que não foi ele que gravou, não foi ele que divulgou, mas o Maurão de Carvalho ainda conseguiu censurar esse vídeo ali. E o Vinícius Miguel repudiou veementemente e corretissimamente. Isso foi correto mesmo. Que demonstra que os caras querem usar o estamento burocrático a favor deles. Então, Vinícius Miguel não falou da Marina. Ele esquece que é do partido da Marina. Mas falou dos senadores, da Luiza Fidal, do Bolso da Federal. Eu acho que o Vinícius Miguel não tem chance. Por mais que eu vote nele, tá, muitas pessoas votem nele, principalmente jovens, principalmente eleitores do João Moeda aqui do estado, mas, porque nem eu falo, ele está fazendo uma vitrine para o futuro. Acredito que ele esteja preparado para daqui 2 anos tentar ser prefeito de Porto Velho. Daqui 4 anos ele pode tentar um cargo de deputado federal. Daqui 8 anos ele pode tentar um cargo de senador. Quem sabe daqui 16 anos, ou daqui 12, 16 anos, ele tenta novamente ser governador. Ele é jovem. Ele tem 35 anos. Ele tem mais 40 anos para tentar ser algum político no estado. O Pimenta de Rondônia diz que está 49 anos no estado e tá bem. Por que o Vinícius Miguel não tenta? Vinícius Miguel, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, eu acredito que não, mas fica aqui um conselho. Não desiste não, você é desconhecido agora, mas você pode ficar conhecido no futuro. Tente ser candidato a prefeito de Porto Velho. Use suas propostas para ser prefeito de Porto Velho. Agora você não tem chance, mas a sua hora pode chegar. E isso é importante. Você nem cabelo branco tem direito. Sua barba ainda não é branca, então você ainda tem muita coisa para fazer. Faça sua contribuição, termine seu doutorado, que eu acho que você vai longe. É uma opinião sincera. Vi muita coisa firme nas propostas dele, que ele quer fazer. Tomara que não seja apenas mais do mesmo, mas ele me pareceu que ainda tem muita coisa para contribuir com a política. Maurão de Carvalho, o que eu posso dizer sobre este homem, meu Deus do céu? Eu fico imaginando como que esse sujeito tem tanta experiência, está há quase 28 anos exercendo o cargo de deputado, já foi prefeito de uma cidade do interior do estado, é presidente da Assembleia Legislativa, e o camarada não sabe falar. Me desculpem, mas ele é muito mal assessorado. As perguntas dele foram totalmente mal formuladas. Mostrou que, além dos casos de corrupção, ele também mostra que ele não sabe formular uma pergunta com coesão, com lógica. Ele fala o que você acha de tal coisa. Meu Deus, ele fica falando, ele não tem um raciocínio lógico, e ele fala as coisas sem nexo, e depois fala, o que o senhor acha da educação, e tudo. Ele tá parecendo Daciolo nesse sentido, mas, e é perdido, cara, nossa, não tenho o que dizer, meu amigo, não tenho o que dizer. Eu, lamentavelmente, cara, eu vi o bandeiraço desse cara. Esse cara, meu Deus, cara, eu não imagino esse cara ser o nosso governador. Ele é do MDB, do partido que tá no poder indiretamente, até porque tem o vice do PSB, que agora é governador, mas o Confúcio governou esse estado desde 2011. 7 anos é alguma coisa. Ele é do partido do Confúcio. Ele é o sucessor do Confúcio. Mas eu acredito que ele não vence. Aí teve aquele escândalo que teve com aquele negócio que
o Wilton Chaves nomeou 2 filhas dele e tal, e o Pimenta de Rondônia esfregou na cara dele. Então foi uma coisa muito assim que o Maurão de Carvalho hoje não dorme. Não sei, cara. Não sei se esses caras eles têm consciência limpa. É porque assim, político, ele tem uma visão diferente da nossa, senão ele não seria político. Tem pessoas que elas não têm o nosso freio, né? Um freio um pouco moral, ético. Você tem medo de fazer algo a alguém porque você sente que é errado. Esses caras, se eles quiserem, eles passam por cima de nós e eles deitam na cama e apagam, dormem, sonham com coisas maravilhosas. Eles não se arrependem. Então a gente tem que entender como eles pensam e não usar a nossa própria ótica. A gente não deve pensar como nós pensamos na cabeça deles. Isso não é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, até de uma pessoa que não é bem intencionada. E, sinceramente, o senhor Maurão de Carvalho, para mim, ele saiu mal no debate. Para mim, ele é um péssimo político. Ele é péssimo assim, articulado. Ele é muito perdido e escorrega muito no português, que para mim é algo... Já basta o Lula, cara. Já basta o Lula ter sido nosso presidente, meu amigo. Já basta a Dilma também com os raciocínios dela. Não vamos cometer mais esse erro novamente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Por fim, Marcos Rocha. Marcos Rocha se saiu muito mal no debate. Eu achei ele muito mais apagado no debate. E... sinceramente, eu acho que ele ficou devendo em relação aos outros debates. Ele ficou na tecla do sou candidato do Bolsonaro, sou candidato do Bolsonaro. A gente já sabe disso, cara. Já sabe que você é do PSL. O senhor tem boas ideias. Só que nesse debate, o senhor se deixou cair em muitas armadilhas. Isso não foi muito bom. Não foi muito bom. Eu acredito que o senhor poderia ter contribuído mais, e fica uma dica para próximas eleições, tentar não cair muito em armadilhas dos outros candidatos, mas ele tem boas intenções e tudo. Ele tem uma experiência muito grande, ele não é um aventureiro político. Tem experiência em administração, ele já foi secretário de segurança pública, já foi diretor de escola. A bandeira dele é a escola militar, só que não se baseia apenas nisso. Então eu achei que ele foi um pouco mais aquém do esperado no debate, mas mesmo assim é um bom candidato. Mas não é porque é o candidato Bolsonaro que seja o melhor candidato, ao meu ver. E eu esqueci de printar o ACIR. Mas às vezes as coisas não são por acaso, essa falha. Por que eu esqueci de printar o ACIR? Porque eu achei que tinha printado ele, eu não observei isso. Mas voltando a mostrar o mediador do debate, eu vou fazer uma colocação aproveitando que o Wilson Kirchner está aí. O ACIR, talvez, não sei se ele está sendo injustiçado, ele também tem muitas falhas, porque ele fala em combater a corrupção, mas ele poderia ter feito mais coisas contra isso. Tá, que ele participou de muitas comissões no Senado, trouxe muitas coisas para o Estado, mas ele tem monopólio da empresa dele aqui. Ele mostrou a diferença do Pimenta de Rondônia sobre empresa credora e sonegadora, mas foi uma coisa assim muito fraca. Ele é um bom estrategista, mas deixou a desejar. Tem uma Sirgurga que deixou a desejar também. Então, para mim, nesse debate, quem que saiu melhor do debate, os dois melhores debates, eu vou ter que jogar a toalha mesmo. Para mim, foi o Vinícius Miguel, em segundo colocado foi o Pimenta de Rondônia. Pimenta de Rondônia foi o grande destaque do debate.
Voltando ao Wilson Kirchner, o mediador, que é o jornalista da RPC, que é da Rede Paranense de Comunicação, que é a afiliada lá da Globo no Paraná. Então, é engraçado. O que será que passa na cabeça dele quando vem pra cá? Porque ele já não é a primeira vez que ele mediu um debate aqui em Rondônia. Deve pensar, poxa, esse povo tá ferrado, cara. Esse povo ainda ainda vota nesses caras. Esse povo de Rondônia é muito louco. Ele deve pensar, poxa, e o povo de Rondônia tá mal representado. Mas eu pensando comigo, poxa, mas de Paraná? Paraná tem Beto Richa, tem Gleisi Hoffmann, tem Requião, tem Ratinho Júnior, tem aquele prefeito desbocado, o Rafael Greca de Curitiba. Então eles também não tem muito o que comemorar. Tem aquela menina do PCO que passou a maior vergonha do mundo numa entrevista da Band. Meu Deus do céu, cara, que ridículo. Tem um cara sem noção do PSOL, foi candidato a prefeito de Londrina. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, teve um que é candidato a governo do estado pelo PSOL, que o cara, o Éder Borges do canal Terça Livre, que ele tem participado no Terça Livre, ele humilhou o cara. O cara ficou até sem chão. Então, por mais que o Wilson Kirchner veja, porra, esse pessoal de Rondônia tá ferrado, hein? Mas ele também tem, o estado dele também tem péssimos representantes também. Então não é só Rondônia, não é o mérito de Rondônia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, São Paulo, Minas e outros estados. Rapaz, é no Brasil inteiro. Então, que nem eu já falei, política local é importante sim. E por mais que no seu estado, não sei se você está de Rondônia e chegou até aqui para saber como foi o debate da Rede Amazônica Rondônia, é difícil você ver políticos bons mesmo, porque eles são agulha no palheiro. Nós temos que procurar esses desinfelizes. Então eu não sei como é no estado de você que está vendo esse vídeo, que não é de Rondônia e chegou até aqui. Então você vê que é complicado, é difícil e é moroso. Estamos ferrados? Talvez. Mas pensem que no final tudo vai dar certo. Vamos acreditar, pelo amor de Deus, vamos acreditar. Não vamos desistir não. E por esse vídeo é isso e até mais.